Olá, pessoal. Na aula de hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre conjuntos numéricos, nós vamos falar aqui hoje sobre intervalos reais. O livro-texto é o livro do Gelsiese, Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, Ensino Médio. Bom, intervalos reais. Intervalos reais são subconjuntos do conjunto dos números reais onde os elementos são determinados por meio de desigualdades. Então é o seguinte, ó, nós vimos, né, o que é um conjunto, vimos quem é o conjunto dos números reais, né? É uma reta, na verdade, aqui real, ó, composta pelo zero, por todos os números positivos e por todos os números aqui negativos. Então, todo número que eu pegar aqui dentro dessa reta, ele é chamado para mim aqui de número real. Tá? E agora, ó, eu vou trabalhar com subconjunto. E eu sei o que é subconjunto. É um conjunto que está dentro de um outro conjunto. Ou seja, todos os elementos de um subconjunto têm que estar dentro de um outro conjunto. Tá? Por isso que ele é chamado, na verdade, de subconjunto. Então, quando eu falo de intervalos reais, eu vou estar pegando, na verdade, uma parte dessa reta. Tá? Então, na verdade, é o seguinte aqui, ó, eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, desse número aqui que eu vou chamar de A, até esse número aqui que eu vou chamar de número B, tá? Posso decidir se eu vou pegar antes do B, depois do B, antes do A, depois do A. Posso decidir se o A vai estar dentro, se o B vai estar dentro, se vai estar fora. Então, são várias possibilidades aqui agora, ó, que nós vamos detalhar com vocês, tá? Então vamos lá então aqui, ó. Sejam os números reais A e B, com A menor do que B. Os números reais A e B são denominados, respectivamente, extremo inferior e extremo superior do intervalo. Então aqui, ó, da minha reta real, eu vou pegar aqui, ó, um número que eu vou chamar de A, outro número que eu vou chamar de B. Extremo inferior, extremo superior. Como é que eu estou vindo do negativo para o positivo? Está claro para mim aqui que o meu A, na verdade, é menor do que B. Tá? Então, vamos lá. A primeira situação aqui que eu trago para vocês, ó, é o intervalo aberto de extremos A e B. Sempre que você tiver o intervalo aberto, esse nome aqui, ó, ele traz para mim a situação de uma bolinha aberta. Tá? Então, ele está falando para mim, ó, que eu tenho um intervalo aberto de extremos A e B. Então, o meu intervalo, ele vem aqui, ó, do A e termina aqui, na verdade, em B. Então, tem que tomar muito cuidado com o jeito que eu pronuncio. Ó. Como aqui a bolinha, na verdade, é aberta, significa que os extremos estão fora do intervalo. Então, o jeito correto de falar isso aqui é o seguinte, ó. Eu tenho um intervalo que começa depois do A e acaba, na verdade, antes do B. Então, na verdade, todo número que eu pegar dentro desse intervalo aqui, ó, ele vai ter uma característica. Qual que é a característica dele? Ele vai ser um número maior do que A e, ao mesmo tempo, menor do que B. Então, se você quiser associar, por exemplo, aqui a números, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui poderia ser o menos 3 e esse aqui poderia ser o 2. Então, todo número que eu pegar aqui nesse intervalo, ó, tem que ser maior do que menos 3. Então, vai ser quem aqui, ó? Por exemplo, menos 2,9, menos 2,8, menos 2,7, e vai aumentando. Até chegar, na verdade, aqui antes do 2, que poderia ser quem aqui, ó? 1,9, 1,99 e assim por diante. Então, o que tem que ficar claro para a gente aqui é o seguinte, ó, quando eu tenho aqui, ó, o intervalo aberto de extremos A e B, ele está falando para mim aqui, ó, que o A está fora e que o B está fora. Ou seja, o meu intervalo começa depois do A e termina antes do B. Então, bolinha aberta significa que o A e o B estão fora. Então, dentro desse intervalo aqui, eu tenho infinitos números que são maiores do que o A
e menor do que B. Então, você tem que saber o seguinte, ó, a representação desse intervalo está aqui no desenho dessa reta. Agora, como é que eu escrevo essa representação? Eu escrevo assim, ó, todo elemento que está aqui dentro desse intervalo, ó, todo elemento, ele recebe o nome de x. E ele pertence ao conjunto dos números reais. Então, está aqui, ó, x pertence aos números reais. Agora, todo número que eu coloco aqui dentro, ó, ele é maior do que A, então a boca está virada aqui para o x, e ao mesmo tempo, ele é, na verdade, menor do que B. Então a boca aqui está virada aqui para o B. Então a gente tem que entender aqui o seguinte, ó, como é que eu leio isso aqui, ó? X é maior do que A, e ao mesmo tempo x é menor do que B. Então a representação aqui desse intervalo, eu consigo, na verdade, escrever aqui dessa forma, tá? Que também pode ser escrita na forma de colchete. Então, perceba aqui o seguinte, ó, o meu intervalo começa depois do A e termina antes do B. Então, eu posso escrever assim, ó, A, B. Agora, esse colchete aqui, ó, sempre quando o colchete está para fora, ele simboliza, na verdade, que a minha bolinha aqui é uma bolinha aberta. Então, colchete para fora significa que o meu intervalo começa depois do A e termina, na verdade, antes do B. Então, bolinha aberta, colchete para fora. Bolinha aberta, perceba que aqui na minha desigualdade não tem o sinal de igual. Porque, na verdade, não pode ser igual a A e não pode ser igual a B. Tá? Uma outra notação também que pode acontecer, não é muito comum aparecer em livros, é você trocar o colchete para fora por parênteses. Então, cuidado com isso aqui, ó. Sempre que você vê parênteses e você estiver falando de intervalo, o parênteses também significa bolinha aberta. Então, cuidado com isso aqui, ó. Bolinha aberta, colchete para fora, que pode ser parênteses. Se a bolinha é aberta, você não vai ter o sinal de igual na sua desigualdade. Tá? Espero que você tenha acompanhado isso aqui. O nosso segundo intervalo, ó, é chamado intervalo fechado de extremos A e B. Perceba que agora, ó, apareceu aqui a palavra fechado. Se é fechado, você vai trabalhar agora aqui com bolinha fechada. E o que significa isso aqui? Ó? Significa que os seus extremos, eles agora pertencem ao seu intervalo. Tá? Então, olha para esse intervalo agora aqui. Ó. São todos os números que começam do A e terminam em B. Perceba que agora, ó, pode começar exatamente do A e pode terminar exatamente em B, tá? Então, quando a bolinha está fechada, o A e o B, eles pertencem ao intervalo. Então, agora que eu posso escrever aqui da seguinte maneira, ó. Todo número que eu pegar aqui dentro, aqui, ó, ele pode ser maior do que A ou então ser exatamente igual a A. Então, quem que é o meu X? Ó? São números que podem ser maior do que A, boca virada para o A, desculpa, para o X, e ao mesmo tempo eles são menores do que B. Então, se é menor do que B, o B é maior, a boca está virada para o B. Como aqui eu tenho uma bolinha fechada, eu vou trabalhar agora aqui com o sinal de igual. Tá? Então, cuidado com isso. Ó. Intervalo fechado. Bolinha fechada. Se a bolinha é fechada, na sua desigualdade vai aparecer o sinal de igual. Então, aqui, na verdade, tem o sinal de igual aqui, porque essa bolinha minha aqui, na verdade, é uma bolinha fechada. Tá? E aí, de forma análoga, né, ó, eu posso também representar isso aqui na forma de colchete. Perceba que o meu intervalo vai do A até o B. Então, eu coloco aqui, ó, A, B. Como a bolinha minha que agora é fechada, ó, pelo fato do intervalo ser fechado, o meu colchete agora é para dentro. Então, colchete para dentro significa, na verdade, bolinha fechada. Então, olha só aqui, ó, o colchete não está para dentro aqui no A, então o A é bolinha fechada. O colchete aqui não está para dentro no B, então o sinal aqui que o B é bolinha fechada. Em outras palavras, tanto o A quanto o B,
pertencem, na verdade, ao meu intervalo. Muito importante isso aqui, tá? E é lógico, como aqui, na verdade, eu tenho bolinha fechada, eu não consigo trabalhar aqui com parênteses. Parênteses é só quando eu tenho bolinha aberta, tá? Então, nós fizemos aqui o primeiro intervalo aberto, o segundo intervalo fechado. Eu posso ter agora aqui, uma situação agora aqui mista, ou seja, um fechado e um aberto. Então, agora é o terceiro caso. Intervalo aberto à direita e fechado à esquerda, de extremos A e B. Então, como eu tenho aqui extremos A e B, eu coloco aqui, extremo inferior A, extremo superior B. Como ele é aberto à direita, bolinha aberta. É o que você está vendo aqui, Como ele é fechado à esquerda, bolinha fechada. É o que você está vendo aqui, Então, o que esse intervalo aqui faz, Ele pega todos os números que começam do A e são maiores do que A e vão até antes do B, ou seja, menor do que B. Então, qualquer número que você pegar aqui dentro, ou qualquer número, qual que é a característica dele? Ele é maior do que A, então boca virada para o X. Podendo ser igual, porque é bolinha fechada, eu ponho aqui o igual. E comparado com o B, ele é menor do que B. Então, a boca está virada para o B, porque o B é maior. Aqui não vai ter o igual, porque aqui eu tenho uma bolinha aqui aberta. Tá? E aí eu posso escrever o seguinte, x pertence a R e tal que x é maior ou igual a e ao mesmo tempo menor do que B. Então, esse igual aqui, simboliza a bolinha fechada e esse aqui simboliza a bolinha aberta. Então, muito cuidado com isso. Esse intervalo aqui, inclui o A e os números maiores do que A até os números que são menores do que B. Em outras palavras, o A está dentro e o B está fora. Tá? Forma de colchete. O intervalo começa no A e vai até o B. Como aqui a bolinha é fechada, colchete para dentro no A. Então, aqui é colchete para dentro, bolinha fechada. Como no B é bolinha aberta, no B o colchete está para fora, bolinha aberta. Bolinha fechada, colchete para dentro. Bolinha aberta, colchete para fora, que pode ser trocado pelo parênteses. Tá? E aí, uma situação análoga a essa aqui é quando eu tenho o intervalo agora aberto à esquerda e fechado à direita. Então, como ele é aberto à esquerda, bolinha aberta. Fechado à direita, bolinha fechada. Então, meus amados, bolinha aberta, o número está fora. Bolinha fechada, o número está dentro. Então, nesse intervalo aqui, são todos os números que são maiores do que A, ou seja, estão depois do A e podem ir até exatamente B. Então, o B está dentro e o A está fora. Então, esse intervalo começa com números depois do A e termina exatamente no número B. Então, em outras palavras, aqui, se eu colocar aqui 2, e aqui 7, são todos os números maiores do que 2, por exemplo, 2,01, 2,001, qualquer número maior do que 2. E pode acabar exatamente aonde aqui, no 7. E uma maneira de escrever isso, o meu x, comparado com A, ele é maior do que A, não tem aqui o igual porque a bolinha é aberta, e comparado com B, ele é menor do que B, podendo ser igual porque eu tenho aqui uma bolinha fechada. Então, aqui, o símbolo de maior sem a igualdade, bolinha aberta, aqui é a bolinha fechada. Forma de colchete, começa no A e termina no B. Como no meu A, a bolinha é aberta, colchete para fora. Como no B, tenho aqui a bolinha fechada, o colchete para dentro, bolinha fechada. Tá? Então, aqui, na verdade, o que você tem que entender? Se eu te der, na verdade, aqui, um conjunto escrito na forma de asterisco,
você tem que saber representar ele na forma de reta, tá? Ou então o contrário, se eu te der ele na forma de reta, você tem que saber representá-lo aqui através de uma característica, tá? De uma forma que, então, de conjunto entre chaves ou então entre colchetes e parênteses. Isso aqui é muito importante daqui para frente, tá? Quando nós formos estudar lá funções, tá? Inequações, então é muito importante esse conteúdo aqui durante o estudo nosso aí de matemática, das outras matérias aí que nós vamos ver, tá? Então aqui é o seguinte, ó, eu fiz com você aqui um intervalo que era limitado por uma parte, por um extremo inferior e um extremo superior, tá? Eu tenho agora também aqui como observação intervalos que estão no infinito, tá? Então, olha que interessante aqui, ó. A primeira situação. Eu tenho um intervalo agora aqui, ó, que ele começa do A e vai caminhando, na verdade, para mais infinito, tá? Perceba aqui, ó, que ele só tem início, porém ele não tem fim. Então, olha que legal aqui, ó. Eu não estou pegando números aqui que são maiores do que A, podendo ser igual a A, porque a bolinha minha aqui é uma bolinha o quê? Fechada. Então, todo valor de x que eu pego aqui, ó, qualquer valor de x que eu pego aqui, ele é maior do que A. Qualquer valor que eu pegar aqui, ó. Então, a boca está virada para o x. Como aqui eu tenho um sinal de igual, desculpa, uma bolinha fechada, eu vou colocar agora aqui um igual aqui, ó. Então, como é que eu represento isso aqui, ó? X pertence aos números reais, tá o quê? X é maior ou igual a A. Aqui agora, eu trago para você aqui uma observação importante também, tá? Para você representar esse intervalo aqui, ó, na forma de colchete, você vai ver que o seu intervalo começa no A e vai até o mais infinito. Então, A, vírgula, mais infinito. No A, a bolinha é fechada. Então, o colchete é para dentro. Tá? Sempre que você trabalha com o infinito, sempre o colchete vai ser para fora. Sempre que for infinito, isso aqui não tem fim. Então, esse colchete aqui, na verdade, é para fora. Tá? E o colchete para fora pode ser trocado, na verdade, aqui com o parênteses. Então, atenção, tá? Esse intervalo, ele começa no A e vai até o infinito. Vê que no infinito não tem nada de bolinha aberta e fechada, não, tá? Isso aqui, na verdade, continua aqui toda a vida aqui, ó. Tá? De forma análoga, eu tenho aqui, na verdade, a mesma situação, tá? Só que agora, em vez de eu ter aqui uma bolinha fechada, eu tenho aqui uma bolinha aberta. Qual que é a diferença dos dois? No primeiro caso, esse intervalo começa exatamente do A, e no segundo, começa depois do A. Então, na verdade, o A não está dentro. Só que é o seguinte, ó, ele tem um início. Qual é o início dele? Depois do A. Tá? Ah, que valor que é esse? Se aqui for 2, eu posso garantir que esse número aqui, por exemplo, é o 2,1? Não. Pode ser, por exemplo, 2,01. Ou então, 2,001. Então, cuidado com isso aqui, ó, tá? Você não pode afirmar que número que é esse. Você só pode afirmar para mim que ele é um número que maior do que 2, tá? Então, vamos fazer agora aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar agora aqui esse intervalo. Qualquer número que eu pego aqui, ó, ele está caminhando, na verdade, para mais infinito, tá? E esse mais infinito meu aqui, ó, ele é o intervalo que começa depois do A, tendendo, na verdade, a mais infinito. Então, todo valor que eu pego aqui, ó, compara com A, ele vai ser maior do que A. Então, boca virado para o X. X pertence a R, tá ok. X é maior do que A. Forma de colchete. Ele começa no A, vírgula, até mais infinito. Como aqui eu tenho uma bolinha aberta, no A, colchete para fora. Bolinha aberta. No infinito, sempre colchete para fora.
falei para você que o colchete para fora pode ser trocado, na verdade, pelo parêntese. Tá? Então, vamos lá. Não é muito comum aparecer parênteses, tá, pessoal? Na verdade, quando a gente trabalha com parênteses, a gente utiliza muito lá no plano cartesiano, tá? Isso vai depender, na verdade, da notação que você está utilizando, tá? Então, cuidado com isso aí. Se aparecer parênteses e você estiver trabalhando com o intervalo, você tem que saber que o parênteses, na verdade, é colchete para fora, que simboliza uma bolinha aberta. Bom, da mesma forma que eu tenho intervalo que vindo para mais infinito, eu tenho aqui intervalo que vai vir, na verdade, para menos infinito. E aí, de forma análoga, né? Eu tenho aqui menos infinito. Então, perceba que ó, ele está vindo da parte negativa e uma hora vai chegar aqui que ele vai parar exatamente no A, porque a bolinha aqui é fechada. Então, perceba que qualquer valor que você pegar aqui, ó, qualquer valor, x, quem que é maior? O x ou é o A? Por exemplo, se o A for 7, quem são esses números que aparecem aqui? Ó? São valores que são menores do que quem? Do que 7. 6,9, 6, 5, 4, 3, 2, menos 1, menos 0,5. Né? Cuidado com isso aí. Ó. Tá joia? Bom, então o x comparado com A, ele é menor. Então, se o x é menor do que A, sinal que o A é maior do que x. Então, a boca aqui ó, vai estar virada para o A. Como aqui tem uma bolinha fechada, eu trabalho aqui com sinal de igual. Então, como é que eu leio isso aqui? Ó? X pertence a R, então o quê? X é menor ou igual a A. Tá? Vamos escrever isso aqui agora na forma de colchete. E aí, como é que eu faço? O meu intervalo está vindo de menos infinito até A, coloco menos infinito, vírgula A. No infinito, colchete sempre para fora. E no A, como a bolinha aqui é fechada, eu vou ter colchete para dentro, que simboliza aqui a bolinha fechada. A mesma coisa aqui no igual. Se eu tenho igual aqui, eu tenho aqui uma bolinha fechada. Tá? Então, aqui, ó, colchete para fora, eu posso colocar aqui parênteses. Então, vou anotar para você também aqui, ó. Por que esse igual aqui, eu tenho igual? Porque eu tenho aqui bolinha fechada. Ó. Colori para você aqui, ó. Aqui, ó, como aqui é só maior, bolinha aberta. Por isso que aqui não tenho igual, tá? Guarda isso aqui, ó. Bolinha fechada, o elemento está dentro. Bolinha aberta, o elemento está fora. Bom, quarto e último caso. Está vindo de menos infinito até antes de A. Por que antes de A? Porque a bolinha aqui, na verdade, está aberta. Então, se esse A, por exemplo, aqui for 6, ó, quem que é esse número aqui? Ó? Eu não sei falar, mas eu tenho certeza que é um número antes de 6. 5,9, 5,99, 5,999, tá? Então, é um número que é antes do A, ou seja, antes do 6. Então, perceba, meus amados, que todo número que eu pegar, na verdade, agora aqui nesse intervalo, ele é um número, na verdade, menor do que A. Então, esses valores de x, comparado com A, eles são menores, sinal que o A é maior. Então, a boca está virada para o A. Não vai ter o sinal de igual aqui, porque minha bolinha aqui é uma bolinha aberta. Então, na forma de intervalo, né, representando esse intervalo, x pertence a R e tal o quê? X é menor do que A. Por que aqui ficou menor aqui sem o igual? Porque a bolinha aqui é aberta. Cuidado com isso aqui, ó. Se você tem bolinha aberta, aqui você não tem o sinal de igual. Se aqui não tem o sinal de igual, no intervalo, a bolinha nossa aqui é uma bolinha aberta. Então, cuidado com isso aqui, ó, tá? Vale tanto a ida quanto a volta. Então, de novo, ó, se a bolinha aqui é aberta, não tem igual. Se aqui não tem o igual, sinal que a bolinha é aberta. Na forma de colchete, menos infinito até A, menos infinito, colchete para fora. O A, como a bolinha é aberta, colchete para fora. Tá? Colchete para fora pode ser trocado aqui, na verdade, por parênteses. Bom, tem que decorar isso aqui, né? Você tem que guardar, na verdade, que colchete para dentro é bolinha fechada,
Se tem bolinha fechada na sua desigualdade, vai ter o sinal de igual, tá? Espero que você tenha acompanhado, na verdade, que essas representações aqui que eu te apresentei, desses subconjuntos, tá? E desejo a você bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.